Ninguém vai suspeitar do príncipe herdeiro. Quem iria ousar suspeitar que o príncipe herdeiro planejou o assassinato de sua esposa no seu próprio banquete de aniversário? Enquanto isso, ela está perguntando a Medeia se então ela voltará ao corpo dela se o casamento não se concretizar até o final daquele ano, no dia da oração. Colocando a mão no rosto dele, ela diz que é isso mesmo. Medeia não será capaz de retornar, a não ser que seja nesse dia. Ela está tão feliz em vê-la que não estava perguntando por quê. Medeia não deveria preocupá-lo de forma desnecessária ao mencionar o porão que ela viu na mansão do Conde Calista. Ela pede que ele tente cutucar pistais sobre o príncipe herdeiro, pois ela definitivamente está escondendo algo. Mas então o barulho chama a atenção deles. Alguém está indo. Hélio se despede da Medeia. Mas antes, entrega um presente para ela, pois ele achou que ela poderia precisar. Guardando o objeto dado, Medeia pergunta sobre como ele a conhece tão bem. Uma mulher aparece informando que o príncipe está procurando por ela. Medeia questiona se ele já acabou de tratar os assuntos dele. A mulher informa que o príncipe pediu para a senhorita ir vê-lo nos jardins, pois ele tem um presente para entregar a ela. Enquanto isso, Hélio, que ainda estava na árvore ouvindo toda a conversa, pensa que se tivesse mais tempo teria dito a ela que mesmo que elas tenham trocado de corpo, ela ainda seria a única pela qual ele sacrificaria a vida dele para proteger. De volta ao salão, Hélio está em busca da Psyche. Ele não pode tirar os olhos dela nem por um segundo. A mulher de cabelo rosa parece questionando se o Hélio está procurando pela Medeia. Ela diz ter um favor para pedir para ele. Informa que ofendeu a senhorita Medeia ao falar o que não devia e agora parece que ela está bastante chateada. Se fazendo de doce, ela pergunta se ele poderia falar bem dela para a Medeia. Hélio questiona para onde a Medeia foi e a mulher aponta para uma direção. Ela ia agradecer, mas Hélio passa esbarrando nela. Andando no meio da floresta, acompanhada dos cavaleiros, que na verdade são assassinos, Medeia questiona se eles não estão longe demais do palácio. A mulher diz que eles estão apenas seguindo as ordens de Sua Alteza, enquanto a pessoa encapuzada começa a tirar algo de sua capa. Ele desembainha a espada e ataca Psyche, ou o que ele acha ser ela. Mas tudo que ele corta são alguns fios do cabelo dela. O cara fica sem entender como ela desviou. Medeia cai ajoelhada no chão, e o homem percebe que ela apenas escorregou. Ele não sabe dizer se ela tem sorte ou não. Medeia parece estar assustada, mas tem certeza de que é tudo a atuação dela para deixá-los desprevenidos. Mandar isso tudo de cavaleiros treinados para atacar uma mulher tão frágil vai contra o espírito do cavaleiro, mas eles seguem ordens imperiais acima de tudo. Medeia está tremendo. O homem pede que ela fique parada. Ela vai sentir nada se deixá-las finalizá-la com um golpe. E então, sangue respinga para todos os lados. Hélio está correndo, até que ele encontra a Psyche. Ele comenta que ela se esconde muito bem. Sentando ao lado da Psyche, ele pensa que nunca achou que veria a Medeia chorando novamente. Ele pensar que seria assim que ele a veria chorar novamente. Ele enxuga as lágrimas dela com um lenço. Psyche pergunta se ela não é patética. Ela não sabe por que é tão tola. Ela não conseguiu fazer outra coisa senão correr assim que ouviu aquelas mulheres dizerem Sua Alteza. Ela simplesmente não conseguiu segurar suas lágrimas. Ao contrário dela, a Medeia é incrível. Ninguém nunca duvida dela, nem mesmo Sua Alteza. Com a voz embargada, Psyche diz que vai continuar cometendo erros e fugindo como ela fez hoje, até o dia em que o coração fraco dela seja exposto. Ela teme que estragará tudo que a Medeia trabalhou tão duro para construir. Hélio diz que não ficará parado deixando ela arruinar tudo. E a Medeia não é tão fraca para permitir que algo assim a derrube. Psyche pergunta se ele ama a Medeia. Hélio diz que seria estranho receber essa pergunta dela com esse rosto. Começa a nevar. Subitamente, passou pela mente da Medeia que ela pode estar errada sobre o fato de ter se tornado a Psyche porque a divindade guardiã realizou o desejo dela. Talvez, ao invés disso, ela se trocar de lugar para esse momento. A mulher diz para eles voltar se o homem já terminou. Ele está com sangue por todo lado. Eles devem deixar isso... Mas antes que eles consigam terminar a frase, o homem cai morto, surpreendendo a todos. Medeia começa a rir feito uma lunática. Então, passando a mão sobre o sangue no seu rosto, diz que eles devem estar desapontados, já que aquele sangue não é dela. Medeia não esperava usar o presente do Eli tão cedo. Ela apunhalou um ponto vital. Ela realmente é a senhorita Psyche? A mulher grita para eles ficarem em guarda, mas Medeia é mais rápida e já está do lado dela atacando. Ela é tão rápida que a mulher não terá tempo suficiente para sacar sua espada. Medeia pergunta quem mandou eles fazerem isso. Foi alguém do Império ou foi o príncipe herdeiro? A mulher já está suando frio com a lâmina a centímetros do seu pescoço. Medeia pergunta se ela se recusa a falar. Mas nesse momento, outro cara encapuzado se aproxima e começa a atacá-la. Medeia é jogada longe e a mulher tenta recuperar o fôlego. Medeia realmente ia matá-la, já que ela estava com uma intenção assassina. A mulher subestimou a Psyche. Os golpes consecutivos de agora foram extraordinários. Apesar deles acreditar que a Psyche é apenas uma filha de um nobre que jamais empunhou uma espada em sua vida inteira, eles se adaptaram rapidamente a essa surpresa inesperada. Esses cavaleiros foram bem treinados. A cavaleira pede que todos fiquem em guarda. Não é para subestimarem, é para enfrentarem ela como se ela fosse um cavaleiro.
Mas não importa quão habilidosos eles possam ser, não chegam aos pés da Medeia. No entanto, Medeia está encontrando certa dificuldade para parar os golpes deles com aqueles braços frágeis da Psyche. Enquanto isso, o príncipe está cumprimentando os convidados, mas seus pensamentos estão no fato da Psyche ter desaparecido. Tudo deve estar ocorrendo como planejado. Esse é um dia repleto de felicidade. Em outro lugar, Psyche e Ellie estão voltando para o banquete, onde o Ellie ficará ao lado da Psyche para protegê-la. Não é que o Ellie não entenda como a Psyche se sente. Ela se sente um pouco responsável pelo que aconteceu para querer cegamente que as coisas voltem a ser como eram antes. Além disso, ela sempre sentiu inveja da Medeia. Psyche questiona como alguém poderia não sentir inveja da Medeia, já que ela é uma mulher muito forte. Enquanto isso, a luta continua. Medeia não pode se proteger dos golpes deles. A diferença de força é grande demais. Outro golpe é desferido, mas Medeia consegue desviar. Ela pega um punhado de terra e joga em direção ao cara, que bloqueia com a capa. O homem chama de covarde, mas Medeia aproveita a deixa e joga novamente areia nele, dessa vez acertando o rosto dele. O homem ficou de olho na mão que segurava a adaga, mas o ataque veio da outra. Medeia pergunta quem ele está chamando de covarde quando são vários contra um. Sob a capa dele, não há emblema que revele a filiação dele, o que significa que eles não são cavaleiros de uma organização oficial. O homem tenta desferir um golpe às cegas. Ele está tentando proteger seus pontos vitais, mas mesmo assim, Medeia consegue ganhar dele e pega a espada dele. Agora restam apenas 3. A vitória é dela. Ela corta a cara de um, apunhala o coração do outro. Ela está os derrotando com apenas um golpe. A cavaleira está sem entender como ela conseguiu derrotar eles tão rápido, já que eles são uma ordem de cavaleiros que foram escolhidos à mão e treinados pela família imperial. Ela estava muito orgulhosa quando Sua Alteza escolheu para ser cavaleiro dele. O único que poderia lutar assim deveria ser o melhor cavaleiro do Império. Medeia já lidou com pessoas à laia dela antes. Mesmo que ela quebre todos os ossos e arranque os olhos deles, enquanto ainda respiram, eles seguirão sendo leais ao mestre e não dirão quem são. Então, parece que sobraram apenas 2 oportunidades de perguntar. A mulher percebe que isso foi uma ameaça de morte caso eles não respondam. Mas o estranho é que parece que ela está perguntando a eles algo que ela já sabe a resposta, como se quisesse apenas confirmar. A Medeia não sabe por que ela começou a odiar tanto a Psyche. Ela está furiosa por ter que lutar no lugar dela. Talvez a divindade guardiã tenha trocado os corpos delas para que a Medeia possa morrer no lugar da Psyche. Ainda assim, ela viveu a vida toda prometendo superar qualquer coisa que o destino jogasse em cima dela. Quando ela tinha 8 anos, ela ganhou um sim de presente. Foi dito que o presente era da sua mãe. Era aniversário da Medeia, mas seus pais estavam ocupados demais para irem à festa. Ainda assim, eles queriam que ela soubesse que eles não se esqueceram. Depois de colocar a Medeia para dormir, a empregada sai do quarto, onde se depara com outra empregada. Diz que é uma ofensa grave se passar pelo mestre, pois a empregada diz que o brinquedo que comprou mais cedo foi um presente da duquesa. Mas a empregada ficaria feliz de ser pega em flagrante, pois se o duque e a duquesa estiverem curiosos sobre de onde veio o brinquedo, significa que estão se interessando um pouco pela Medeia. A outra empregada não entende por que ela se importa tanto, já que a Medeia está vivendo bem em uma mansão grande e usando vestidos bonitos. Mas a empregada da Medeia explica que tudo que uma criança precisa na cidade é um simples eu te amo. Mas para quem pensa que a Medeia era boba quando era jovem, isso é completamente enganado. Ela sabia que sua nana que tinha comprado aquela pelúcia, e pensa que deve ter custado uma fortuna para ela. Ela não acha que sua nana deveria se preocupar. Mas o desapreço dos seus pais continuava. Sua mãe perguntava a um homem se ele ousava chamar por algo tão trivial assim. O homem explica que Medeia é capaz de ler livros que apenas adultos podem compreender. A mãe diz que isso significa que quase todos já compreendem. Mas o homem argumenta que Medeia tem apenas 8 anos, e portanto, um elogio significa muito para alguém na idade dela. Mas sua mãe segurou firme no pulso da Medeia e mandou ela não ficar se achando, já que é normal que na idade dela, crianças pareçam inteligentes. Como filha dela, Medeia deveria ser um desses gênios que aparecem apenas a cada 100 anos, ou melhor, uma vez a cada milênio. Ela deve ser brilhante o suficiente para ser mencionada nos livros de história. Depois de ver como era a mãe da Medeia, eu achei que foi pouco ela estar presa em uma cama agora. Isso fez com que a Medeia enlouquecesse, acreditando precisar estudar cada vez mais, lendo livros até seu nariz sangrar, os manchando, enquanto pilhas de livros se formavam atrás dela. Nana está com lágrimas nos olhos, mas Medeia diz que não é para ela chamar a ajuda, pois seus pais não vão gostar se ela fizer um alvoroço por algo assim. Colocando a mão no rosto da Medeia, Nana percebe que ela está com febre. Envolvendo Medeia um abraço, Nana diz que ela ainda é muito pequena e jovem, portanto não deveria se esforçar tanto. Medeia achou aquilo muito quente. Ela podia ler todos os livros do mundo e brandir todas as espadas, mas ser amada era muito difícil. 2 anos se passaram desde então, e com a chegada da primavera, veio uma mudança inesperada. Medeia finalmente estava saindo em um passeio, mesmo que fosse apenas para acompanhar seu pai com seus assuntos. Enquanto isso, o pai da Medeia está comentando estar preocupado com as dificuldades em conseguir mantimentos. Ele já mandou um relatório para o templo, mas eles disseram que no futuro as coisas vão apenas piorar, pois as pessoas vão ficar mais nervosas se a guerra continuar. Medeia puxa a roupa de seu pai e pergunta por que eles não negociam com o território vizinho. O território deles está em uma área rural. Então, é só lhe oferecer proteção e mandar os cavaleiros em troca de mantimentos. Assim, eles terão mantimentos suficientes e ainda serão capazes de treinar os cavaleiros.
é uma situação vantajosa para todos. A mulher que estava com eles na carruagem comentou que essa ideia é genial. Por isso diz que as crianças têm uma perspectiva única. Mais tarde, o Duque está pensando que o que a Medea disse foi de fato bastante perspicaz. Ele não consegue acreditar que não pensou nisso antes. No ano seguinte, eles conseguiram superar a fome e o Duque foi convocado pelo rei para ser compensado pelos seus serviços. Ele defendeu o rei na invasão com sucesso ao juntar forças com o vizinho naquele inverno. Também conseguiu a proteção do Marquês. Desde então, ele passou a depender dos conselhos da Medea e a pedir a ajuda dela a qualquer momento. Até que um dia, a mulher que estava fazendo o vestido da Medea comentou que deveria ser muito bom ser filha do Duque, uma vez que ele era um grande estrategista, na proteção não só do território dele, mas também do império todo. Foi aí que a Medea percebeu que algo estava errado. Pois depois de todos aqueles anos, tudo que ela tinha era aquela mansão, bonecas, vestidos e joias. Apenas coisas que iriam perecer com o passar do tempo. Nesse ritmo, seria o nome do pai dela e não dela que seria registrado naqueles livros de história pretensiosos. Então Medea foi informada que casaria naquele ano. Pode parecer repentino, mas foi algo que eles já haviam discutido há algum tempo. O rei já havia chegado a uma decisão e a data seria marcada em breve. Orgulhoso, seu pai disse que trabalhou muito duro para conseguir isso para ela. Medea disse que todo dia ele dava o melhor por ela. Mas, na verdade, ela não pôde entender o que estava sentindo naquele dia. Utilidade? Ira? Traição? Nana dizia que aquilo não estava certo, e que ela não precisava concordar com tudo, como se fosse o fantoche dele. Com lágrimas nos olhos, Nana dizia que queria que, ao invés de aprender a como se tornar uma princesa, ou como aumentar a influência da família, ela pudesse aprender a ser feliz. Envolvendo a Nana em um abraço, Medea diz que ela é a única que genuinamente se importa com ela. Mas tem uma coisa em que ela se engana sobre a Medea. Se Medea se tornar a princesa herdeira, ela ficaria em uma posição maior que a de um duque. E isso a faz feliz. Ela conseguia entender o pai dela, pois quem iria querer dividir a glória com uma mera ferramenta? O reino de Renel recentemente vem demonstrando seu descontentamento com o tratado. Sua Majestade deveria ter-o bastante em mente, então o Duque pergunta o que a Medea acha. Medea diz que eles estão apenas blefando para conseguir vantagem no acordo, então eles deveriam deixá-los ter o que querem por enquanto. Nesse meio tempo, eles deveriam fazer preparações para atacar quando eles menos esperarem. Medea também estava fazendo o que podia para ter sua vingança. Durante o chá da tarde, alguns meninos comentavam que a família Solon era bem forte. E vão se tornar mais forte uma vez que a filha deles, a Medea, se tornar a princesa coroada. Ainda que isso parecesse assustador, elas estavam ansiosas para isso. Pois se a Medea tomar conta do império, ele se tornará mais forte e lindo. Pensando nas palavras forte e lindo, Pisage começou a seguir a Medea para onde quer que ela fosse, sempre se esgueirando. Mas obviamente Medea notou a presença dela, e achou tudo isso um incômodo, já que ela preferia que a Pisage viesse a ela e dissesse algo. Isso aconteceu pouco depois da Pisage estrear na sociedade, e Medea não entendia o que ela queria. Medea achou que a Pisage queria falar sobre o que aconteceu no baile de debut, mas Pisage apenas ficava olhando a Medea de longe, sem nunca se aproximar. Ela disse que já que a Medea vai se casar com o príncipe herdeiro, não é estranho que todos queiram cair nas graças dela. Medea acha que a Pisage vai perder o interesse quando escutar os rumores sobre ela. Um dia, Medea viu uns rapazes falando que a Pisage era o oposto da Medea, já que enquanto a Medea é cruel, Pisage tem um coração angelical. Os homens simplesmente não conseguem parar de admirar a Pisage. Medea não entende por que as pessoas gostam tanto de fofoca, mas ela resolve ir embora pensando que não é da conta dela. Pisage e os homens se desculparam com a Medea. Eles nem a conhecem e ainda assim ficam falando mal dela pelas costas. Um dos homens bate no rosto da Pisage, pensando se por ela ter vivido a vida toda trancada, não ensinaram boas maneiras. O homem diz que tudo o que precisa fazer é dar uma boa e velha surra para ela aprender o lugar dela. Vem notar que a Medea já está atrás dele segurando seu pulso. Ela pega a cabeça dele e a esmaga contra a parede. Ela literalmente bate até sair sangue. Vendo a situação, o outro homem já vai embora dali apavorado. Mas Medea também agarra o braço da Pisage, a chamando de fraca. Medea pensou que ela tinha 1 ou 2 truques na manga, já que estava sendo tão ousada. Medea avisa que aquele homem tem fama de levantar a mão contra mulheres. Então, se não fosse por ela, ele podia ter quebrado um braço ou 2 da Pisage. Pisage não precisava enfrentá-lo, já que não tinha ninguém escutando. Pisage não sabe por que a Medea diria algo assim. Medea deveria estar perguntando onde ela conhecia aqueles homens, ou por que eles estavam falando mal da Medea. Com os olhos cheios de lágrimas, Pisage pergunta se ela está acostumada com essas coisas. Medea não entende por que a Pisage está chorando, já que ela que está ferida, enquanto a Medea está perfeitamente bem. No entanto, naquele dia, Medea compreendeu que esse era o motivo dela não conseguir ignorar a Pisage. Depois disso, Medea começou a ver a Pisage com frequência, já que a Pisage continuava implorando para vê-la. As pessoas chamavam ela de rainha e de peão. Aquilo era inevitável, já que elas estavam sempre juntas, apesar de ser verdade que a Pisage era muito inferior. No entanto, o peão ganha sua liberdade quando passa pelas linhas inimigas. Pode se tornar qualquer peça, até mesmo a rainha. Ser um peão significa que pode se tornar qualquer coisa que desejar. Pisage começa a chorar emocionada, enquanto Medea tenta acalmar. Talvez o sentimento pesado que tinha no coração da Medea fosse o sinal do conflito que ela esperava. Um dia, Medea ouviu uma conversa de seus pais dizendo que o casamento foi cancelado.
O rei também não sabe o que aconteceu. O príncipe herdeiro apenas declarou repentinamente que gostaria de escolher sua futura esposa através de uma competição. E foi aí que tudo começou a dar errado. Já no presente, Pisage volta para o salão de festa e percebe que não aconteceu nada de importante enquanto ela estava fora. Tudo vai ficar bem, já que o Hélio está ao lado dela. Mas Hélio encara algo perplexo. Ele quase cai tonto, deixando Pisage preocupada. Hélio não entende o que ele está fazendo ali, mas Pisage não sabe de quem ele está falando. Acontece que o Hélio viu o príncipe herdeiro ali sozinho. O príncipe chamou a Medea para o jardim, tendo que precisar falar em privado com ela. Isso lembra ele que a Medea disse para ele tentar tirar informações da Pisage sobre o príncipe herdeiro, pois ela está escondendo algo. Obviamente, a Medea já suspeitava do príncipe, já que ela percebeu que ele estava planejando algo. Hélio percebe ser uma armadilha, e então começaria a ir embora, deixando Pisage para trás. Talvez ainda não seja tarde demais. Ele não sabe se a Medea está em perigo, mas ainda assim está ansioso. Hoje faz 7 anos que o Hélio quis acabar com tudo por não suportar seguir vivendo. Mas naquele mesmo dia, ele foi salvo pela Medea, e prometeu a ele mesmo que se tornaria forte. Ele queria ser o mais forte de todos, para que no futuro pudesse proteger a Medea. Para fazer isso, ele teve que enganar a morte diversas vezes. Mas se ele não conseguir proteger ela agora, terá sido tudo em vão. Pisage alcança e pergunta por que ele saiu daquela forma, enquanto o Hélio está surtando, se perguntando o que deveria fazer, já que ele precisa saber para qual jardim o Eros enviou a Medea. Há um total de 12 jardins no Palácio Imperial, todos eles com um tamanho descomunal. Com todos esses jardins, como ele vai saber onde a Medea está? Taisho chama, o tirando daquele transe, e diz não saber o que deu nele do nada, mas ela deve saber para qual jardim o príncipe seria chamado. Enquanto isso, Medea já passou mais um, restando agora apenas a cavaleira. Medea pergunta por que ela está parada e se ela está com medo por ser a última ainda viva. Mas Medea sabe que ela não está mantendo a distância por estar com medo, e sim porque ela percebeu que Medea mal teve força suficiente para segurar a adaga até agora. Então, quanto mais tempo aquela luta se prolongar, maior será a desvantagem da Medea. Tendo isso em vista, Medea parte para cima, tentando atacá-la, mas a mulher pula para trás. Medea não sabe por que deixou o mais inteligente por último. Ela precisa acabar com isso rápido. No entanto, o ombro dela já está desgastado. Até agora, ela esteve aguentando a dor apenas com sua força de vontade. A cavaleira tenta um ataque, que já está a centímetros do rosto da Medea. Não sabe se será capaz de desviar daquele ataque. Um dia ensolarado chega, com o canto dos pássaros. Pisage dorme tranquilamente no seu quarto, até que seu empregado vem acordar ela, pois elas receberam uma carta do Palácio Imperial. Pisage começa a ler a carta, e fica em choque ao perceber que ela também será uma candidata à princesa herdeira. Toda nervosa, Pisage diz que deve ser uma piada, enquanto Medea continua tomando seu chá tranquilamente. Pisage continua a dizer que isso não faz sentido algum. Medea e o príncipe romperam o noivado do nada, e agora vai ser realizado um concurso para decidir a princesa herdeira, e ela é uma candidata, mesmo nunca querendo ser coroada. Em relação a casar, ela pensa o suficiente apenas ser capaz de viver com alguém que ama. Ela está tremendo toda, mas Medea coloca a mão sobre a dela. Medea diz que está tudo bem, e que não é para Pisage ter medo, já que ela não se tornará princesa herdeira, pois Medea tem confiança de que não perderá. Obviamente, eles não iriam facilitar para Medea, já que eles devem ter tido os motivos deles para escolher a Pisage. Mas Pisage deve ser confiante e dar o melhor dela, pensando nisso como uma oportunidade para aprender. Empolgada, Pisage diz que irá tentar. A princesa coroada iria ser escolhida através de uma competição de melhor de 3. A primeira partida era para ver se as candidatas são custos o suficiente para gerenciar tanto os problemas internos do Império como a diplomacia. A segunda pede para as candidatas persuadirem um lorde que tenha cortado o laço com o Império para jurar a lealdade ao Império mais uma vez. Obviamente, Medea venceu as partidas de lavada. Taisho diz que Medea não estava mentindo quando disse que não pegaria leve com ela. Medea comenta que apenas ela sorriria assim depois de perder. Como o concurso era melhor de 3, Medea deveria ter ganhado. Medea e Pisage estavam se dando muito bem enquanto competiam uma com a outra, fazer as pessoas quererem torcer para ambas. As pessoas achavam Pisage muito angelical. Então chegou a partida final. O rei parabenizou as duas por terem chegado tão longe. Então avisou que o último teste seria elas mostrarem como votam em Deus cidadãos do Império como princesa herdeira, e provar que são dignas de se tornarem parte da família real. Apesar da vencedora já ter sido decidida, ela espera que ambas façam o melhor delas até o final. As duas reverenciam o rei, mas Pisage parece nervosa, não acreditando que ele é o príncipe herdeiro. A proposta política da Pisage foi de tomar conta daqueles com baixa hierarquia no Império. Era uma política que os cidadãos do Império Vazio não podiam deixar de adorar. Era claro que ela tinha se esforçado muito, mas era muito irrealista, uma vez que a verba iria desaparecer se eles fossem com a política dela. O tempo e as pessoas comuns do Império podem até adorar a ideia dela, mas no fim, quem vai decidir a vencedora do concurso vai ser o rei, e ele não parece estar gostando. Porém, o que é aquela expressão do príncipe? No momento que ele revogou o noivado com a Medea, eles estiveram em guerra. Então Medea vai ter certeza de sair como a vencedora. Eu nunca teria imaginado que existia uma época em que as duas se deram bem. E vocês? Espero que tenham gostado e até a próxima!